Estamos aqui com Adalberto Maluf, diretor de Marketing e Sustentabilidade da BYD no Brasil. Adalberto, você mencionou que os setores de serviços vão ser os primeiros a receber os carros elétricos. Por quê? Olha, primeiro porque os serviços comerciais, né, eles têm operações muito rotineiras e pesadas, então eles rodam bastante quilometragem por dia, fazem roteiros relativamente parecidos e como eles são corporativos, eles sempre têm as mesmas garagens, os mesmos locais de apoio, então com isso a gente passa a barreira inicial de, por exemplo, falta de carregador, de infraestrutura de recarga, né, porque você consegue calcular muito o trajeto que ele vai fazer. Então inicialmente foram muitas vans de logística, né? Muitos ônibus, caminhão de lixo, são serviços concessionários do poder público ou de logística urbana que por essa peculiaridade, primeiro de rodar bastante, né? Hoje o elétrico ele só se paga se você roda mais de 150 a 200 km por dia. Então para uma pessoa física que roda muito pouco quilômetro, a conta ainda não fecha. E para uma pessoa física que cada dia ela viaja para um lugar, ela vai para um lado, também é muito difícil, porque você não tem infraestrutura de recarga em todos os lugares. Então, por isso que foi natural que, inicialmente, tudo começasse por carros de logística, né, de entregas urbanas, por ônibus, por caminhão, porque esses serviços conseguiram superar esses gargalos iniciais da tecnologia. Em São Paulo, os ônibus movidos a diesel já deveriam ter sido substituídos por ônibus limpos. Por que isso ainda não aconteceu? Olha, a primeira lei do clima, né, que foi aprovada lá em 2009, ela foi uma lei muito ambiciosa, muito boa, porém ela não criou os indicadores e os mecanismos para entrar em prática. Você tinha uma concessão de ônibus em vigor, que não previa nada da lei do clima, a lei do clima foi aprovada e não quis mexer na concessão. Então ela foi uma lei que não tinha muitos dentes, né, para ser executada. Já agora a renovação da lei, que foi aprovada no começo do ano, né, já foi inclusive homologada, já não. Agora a lei ela põe um cronograma ano a ano de quanto tem que ser reduzido de emissão de poluentes, então material particulado, NOx e CO2 e também de combustível fósseis, né, de meta de redução. Portanto, provavelmente agora os operadores estão fazendo as suas contas, como eu faço para atingir essas metas, ele pode usar biocombustível, pode usar elétrico, pode usar híbrido, e à medida que a nova concessão seja feita, ele vai ganhar a concessão e ele vai ter que assinar um contrato com o governo dizendo, ó, eu vou cumprir a meta no primeiro ano 10%, no segundo 20%, no terceiro 30%, no quarto 40%, com esses tipos de veículos. Então aí ele vai estar se comprometendo já no contrato de concessão a reduzir a emissão que está pedindo a lei. Então hoje a gente está muito mais otimista, né? São Paulo, infelizmente, ainda só tem um ônibus elétrico rodando, né? Nossa aqui que está já operando há alguns anos, mas agora a gente está bem otimista aí, provavelmente até o final desse ano já vai ter algumas frotinhas rodando, no começo do ano que vem os ônibus elétricos já devem ser uma realidade um pouco maior aqui em São Paulo. Há uma estimativa de quanto o governo economizaria se adotasse uma frota totalmente elétrica? Olha, teve um estudo feito pela Prefeitura de Porto Alegre por um operador chamado Carris, que é o primeiro operador público de transporte do Brasil, criado lá por Dom Pedro II, né? É uma empresa pública que opera em Porto Alegre. Ela fez a conta, se você considerar o custo de aquisição do ônibus, custo de manutenção, o custo de combustível, ela chegou a uma conta que em 10 anos de operação, o ônibus elétrico é mais barato do que o diesel. E se você pegar a compra do veículo, a depreciação e compra de um segundo, um terceiro veículo diesel em 15 anos de operação de um contrato de concessão, ela chegou à conclusão, né, um relatório dela, independente, de que cada ônibus elétrico economiza 2 milhões para a conta sistema. Por quê? Embora ele custe um pouco mais no começo, então hoje, se eu for trocar a frota, eu não consigo trocar 100% da frota, que ia ser mais caro. Você tem que ir entrando gradualmente. Porém, com o passar dos anos, a gente vai ter redução no custo de manutenção, redução da pressão para aumentar o custo da tarifa, porque o combustível fóssil, o diesel, ele varia muito e sempre tende a subir. Já o preço da energia, não. Você vê aqui, a gente está mostrando o carregador, né, os painéis solares nos nossos ônibus. Quando a gente vende um projeto de ônibus para operação de transporte público, em geral a gente já vem com o painel solar. Então ele tem primeiro um custo muito mais baixo do que a energia da concessionária, e segundo, ele consegue se pagar em 5 anos. Então o painel solar se pagou em 5 anos
Do ano 5 até o ano 40, ele tem energia de graça. Então são coisas que o poder público não consegue computar ainda, mas que à medida que você tem ônibus elétrico, o preço da energia ele é muito mais estável do que o preço do diesel. Então foi isso que a Carris conseguiu mostrar. A Agência de Transporte de Curitiba, também a Urbis, também testou várias tecnologias e mostrou um ganho de 40% no custo operacional. A própria SP Trans aqui em São Paulo testou o elétrico há 3 anos testando elétrico, diferentes tamanhos, micro, mini, articulado, comparou com o trolley, comparou com outros. Ela mesma chegou à conclusão de que o elétrico, a bateria, economiza 50% do consumo de energia em relação ao trolley, né, que é aquele elétrico que puxa energia da rede, e ele pode reduzir o custo operacional em 65% em relação ao diesel. Então, hoje a área técnica da SP Trans já está muito mais convencida de que o elétrico é uma realidade, né? No início eles ainda queriam um pouco mais de comprovação técnica e tal. Então hoje a gente está muito otimista de saber que por um lado você tem a área técnica da SP Trans, os ônibus cumpriram todos os requisitos, passaram nos testes técnicos, os relatórios comerciais foram muito bons. Eles já incorporaram isso na nova concessão, a concessão tem as metas de redução de poluentes que ela tem que fazer. Então, com isso, a gente acredita que o mercado de São Paulo também vai deslanchar. E eu não sei se vai reduzir a tarifa aqui em São Paulo por causa disso. Provavelmente não, porque a gente ainda tem muito gargalo para melhorar na operação, mas pelo menos vai ter menos pressão para aumentar a tarifa no futuro. Isso com certeza, porque é básico, o preço da energia é muito mais estável do que o preço do combustível fóssil. A energia se paga com o sistema solar em 5 anos e depois do ano 5 ao ano 40 a energia é de graça. Já combustível fóssil não, você vai pagar o resto da vida, né? E ao mesmo tempo a gente está falando de ganhos, de manutenção, novas tecnologias, né? Muitas startups trazendo sistemas inteligentes para os veículos, com isso reduz o custo, aproxima o usuário do transporte. Se a gente não criar um transporte público de qualidade, inteligente, onde o usuário saiba o ônibus a hora que ele está chegando, que horas chega, com Wi-Fi, com carregador, com ar-condicionado, com melhor qualidade, sem ruído, sem emissão de poluentes, a gente não vai conseguir atrair as pessoas de volta para o transporte público, né? E a única maneira do transporte público sobreviver no futuro é ele poder trazer mais passageiros para ser rentável. Então, prioridade no viário, mais faixa de ônibus, mais corredor de ônibus, melhores terminais, iluminação melhor, proteção do pedestre, questão de segurança, seja no embarque, seja no terminal, seja no ponto de parada. E com isso você vai agregando tecnologia no ônibus e atraindo novamente os passageiros para criar cada vez mais um sistema mais sustentável e integrado. A BID já tem vários projetos em andamento no Brasil. Nos fale um pouquinho sobre isso. Sim, ônibus elétrico a gente já tem rodando em 7 cidades, né, projetos pilotos. Começou em Campinas, que hoje é a maior frota do Brasil com 15 ônibus, São Paulo, mas temos ônibus em Santos, em Bauru, em Volta Redonda, em Brasília. Estamos agora entregando os próximos em Uberlândia. A Uberlândia já é o primeiro projeto integrado, que já vem painel solar junto com o ônibus elétrico, né? Óbvio que em outros projetos, como em Bauru, como em Brasília, outros a gente também vai agregar o painel solar, mas esse de Uberlândia foi um dos primeiros integrados, né? Mudando um pouco mais para comercial leve, então caminhões de distribuição, a gente já tem grandes players nacionais como Ecorodovias, Nestlé, Carbono Zero, Teleperformance, CCR, todos usando as vans elétricas, muita empresa da área de energia solar, Aldo Solar, Semacom, Solares, né? Grandes parceiros usando as vans elétricas, carros elétricos. Esse carro elétrico aqui, o E5, também é um carro já hoje largamente utilizado por frotas corporativas, então grupos como a Enel, né? Acabou de comprar a Eletropaulo aqui em São Paulo, já usa para fazer frotas corporativas, Algar Telecom, vários players globais. Indo já para caminhão, veículos maiores e mais pesados, aí a gente já tem um mercado muito grande crescendo, né? Teve aí o primeiro operador de compactador de lixo ali em Dayatuba, uma empresa chamada Corpus Saneamento. Ela foi a primeira a implantar uma frota grande, ela comprou rodou um ano, funcionou, foi tudo bem, 1 ano e meio, agora comprou 200 caminhões compactadores de lixo elétrico. Então está começando a operar ali em Dayatuba, Vinhedo, depois Salto vai operar alguns em São Paulo, também ela é parte aqui do consórcio. Então a gente vai ver aí, tem outros modelos de caminhões, de puxadores de avião, de empilhadeiras. Então o nosso objetivo no Brasil era abrir os primeiros mercados, era fazer os primeiros projetos, conscientizar os tomadores de decisão, as empresas, de que a conta está fechando, é possível você fazer uma equação
que o elétrico seja viável. Não é em todos os lugares, não são em todos os contextos, mas tem contextos que a conta fecha, depende da quilometragem, depende do custo local de combustível e de energia, depende da viabilidade do painel solar, mas obviamente são equações que cada vez mais serão realidade e a BYD está ajudando a abrir o mercado, porque a hora que o mercado crescer, em poucos anos o preço da bateria vai ter caído para cerca de $150 watt-hora quilo, então aí ele vai ser viável para todo mundo, inclusive para a pessoa física. E aí a gente, como o maior fabricante do mundo, né, a BYD é a maior do mundo de carros híbridos e elétricos do mundo, a gente também pretende, obviamente, vir para o Brasil. Embora hoje o grande mercado global está lá na China, está no Japão, está nos Estados Unidos, está na Europa, né? Mas a gente está se posicionando aqui para ajudar a abrir a infraestrutura de recarga, as primeiras parcerias, criar a conscientização de todos, para quando o mercado brasileiro estiver pronto, a gente está aqui para fazer ele crescer. Então tá, muito obrigada. Tá bom, de nada. Nós estivemos aqui com o Adalberto Maluf, diretor de marketing e sustentabilidade da BYD. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha no vídeo e compartilhar com os amigos. Nos vemos em breve.